Glória a Jesus. Meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estava meditando aqui, gostaria de partilhar algo contigo da parte de Deus, da palavra do Senhor, que se encontra no livro poético dos Salmos, capítulo 25 e o verso 12, apenas, quando diz assim: Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho em que deve escolher. Irmão, essa palavra falou comigo agora pela manhã sobre a questão do direcionamento na vida do crente, né? Na vida do crente, na vida do cristão, na vida do homem e da mulher que serve a Deus. Deus falou comigo nessa palavra que o homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho em que deve escolher. E por que isso? Porque na nossa vida a gente se depara com muitas situações onde a gente precisa fazer escolhas. Por onde ir, para onde ir, com quem ir, até aonde ir. Decisões para a vida, decisões que podem impactar fortemente a nossa vida, a nossa família, a nossa condição financeira, ao ministério, aquele ou aquela que exerce algo do ministério que Deus deu na vida dele ou na vida dela. Então, assim, a vida, ela é feita de escolhas. E a gente está o tempo todo, constantemente, fazendo escolhas. E a palavra de Deus diz que o homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho em que deve seguir. Isso é interessante porque o crente, o cristão, aquele que serve e teme a Deus, ele vai buscar a orientação de Deus para a vida dele antes de tomar as decisões. É por isso que muitas vezes vai ter pessoas que não vão compreender o porquê que você tomou aquela decisão, porquê que você escolheu aquele caminho, porquê que você escolheu certas coisas em vez de outras. Se às vezes era tão óbvio você estar naquela mesma situação, você permanecer em algum lugar, ou você ir com a maioria das pessoas e em dado momento você decidiu ir de contrário. É porque a palavra de Deus nos ensina que é o Senhor quem guia os passos do homem. Glória a Deus. Na carta que Paulo escreve à igreja em Corinto, a primeira carta, no capítulo 2, versículo 14, diz que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Que as coisas espirituais, para quem é carnal, ela vai parecer loucura. Mas o homem espiritual, ele vai conseguir discernir. Então, aquele que teme a Deus, ele obviamente ele vai buscar o Senhor. Ele vai fazer orações a Deus, ele vai fazer súplicas, ele vai pedir direção do que fazer, como fazer, de que forma fazer, e se ou não fazer, aonde ir, com quem estar, quem deve estar com você, quem não deve estar, não por ser uma questão de ser melhor, mas por uma questão de propósito. Muitas vezes o Senhor ele vai querer te levar por outros caminhos que outras pessoas não estão com o mesmo propósito que você, porque elas também têm um direcionamento. Se seguem a Deus, vão ter um direcionamento da parte de Deus. Se não seguem a Deus, elas estão seguindo os seus próprios desígnios, a sua própria motivação, os seus próprios sonhos, os seus próprios desejos. Porém, o homem cristão, a mulher cristã, que teme a Deus, vai pedir orientação ao Senhor. E orientação ao Senhor vem através de leitura bíblica, a orientação de Deus vem através de oração, como a palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. E a intimidade com Deus através da oração vai fazer com que o Espírito Santo de Deus ele fale ao teu coração. Ele vai te dizer o momento
olha, olha, Romildo, agora é o momento de você fazer isso. Ele vai testificar no teu coração uma convicção que você não vai ter dúvida. Entendeu? Você não vai ter dúvida, aquilo não vai pesar. Pelo contrário, aquilo vai vir com confirmação. Você vai tomar aquela ação, vai tomar aquela atitude, vai fazer aquela escolha e teu coração vai estar em paz. Vai estar leve. Quando aquilo que você está fazendo está dentro da vontade de Deus. Está de acordo com os princípios da palavra de Deus. Você não está ferindo, você não está quebrando. Quando aquilo está de acordo com a palavra de Deus. Obviamente, é o Senhor quem está dirigindo os teus passos. E eu vou concluir, para não ficar longo, é apenas uma reflexão. É que sabe o que é interessante? É que hoje em dia a gente tem uma ferramenta que a gente utiliza em acordo com a internet, que se chama GPS. E o GPS ele é uma ferramenta que todos conhecem nos dias atuais. É uma ferramenta que serve para guiar você. Guiar você a uma cidade, a um local, guiar você a uma cidade, a um local em que você não conhece. Geralmente você não conhece aquele bairro, geralmente você não conhece aquela cidade. E aí você vai ativar o GPS. Interessante que o GPS é uma ferramenta muito eficaz, ajuda bastante a nossa vida no cotidiano. Uma ferramenta feita por homens e que também pode falhar, né, devido à sua conexão com a internet e por aí vai. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas é uma ferramenta que ele traça rotas para você, ele te avisa do trânsito, ele fala se tem algum tipo de blitz, algum buraco pelo caminho, porque via satélite ele tem aquelas imagens. E como eu te falei, ele ainda pode falhar. Interessante é que a gente confia num programa produzido por homem, que é falho. Tudo que é produzido por homem é falho, não é perfeito. Nós não somos perfeitos. Perfeito só o nosso Senhor. E muitas vezes a gente confia num GPS para ir para uma viagem distante, para ir para um lugar distante, para ir para um bairro muitas vezes perigoso. A gente confia num GPS, uma ferramenta. E interessante que o nosso Deus ele é onisciente, onipresente, sabe de tudo e está em todos os lugares. E é o Todo-Poderoso. E muitas vezes a gente confia numa ferramenta, mas não confia no nosso Deus, que é aquele que sabe todas as coisas. É aquele que está já no dia de amanhã. Sabe o que está por acontecer, sabe o que está por vir. Sabe o que te espera, sabe aquilo que está montado por Satanás contra a tua vida. E, infelizmente, muitas vezes a gente não busca esse auxílio, não busca essa direção. Ao homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Muitas vezes, o próprio GPS, eu não estou aqui atacando o GPS de maneira nenhuma, mas muitas vezes eu já vi em várias reportagens o GPS levar pessoas a certas comunidades e chegando em certos ambientes, quem está esperando é a morte, por conta da periculosidade daquele ambiente. Na mesma forma, é a minha e a tua vida. Muitas vezes o inimigo, ele quer nos levar por caminhos tortuosos. Ele nos oferece rotas e atalhos para que a gente chegue mais rápido. E muitas vezes a gente esquece de consultar aquele que sabe todas as coisas e que pode desviar a nossa rota do mal, da morte que nos espera, dos levantes do inimigo, dos ataques sorrateiros de Satanás. A instrução de Deus ela não erra, a instrução de Deus ela não falha. Busque ao Senhor, porque o Senhor há de te dar direcionamento para a tua vida, para a tua família, para o teu ministério, para a tua vida profissional. Se você buscar a Deus, o Senhor certamente fará você
tomar as decisões corretas para a tua vida, para a tua casa, para o teu ministério. Em nome de Jesus, busque ao Senhor. Peça orientação a Deus. É mesmo para eu entrar naquele negócio? É mesmo para eu permanecer naquele ambiente? É mesmo, Senhor, para eu formar essa aliança com essa pessoa? Até isso. Muitas vezes tem alianças que nós queremos fazer que, na verdade, se a gente for consultar ao Senhor, provavelmente não vai estar de acordo com a vontade dele. E o final, eu e você já sabe. Dores de cabeça, prejuízo, percas, decepções, frustrações, e em casos mais extremos até mesmo a morte pode acontecer por decisões tomadas sem a orientação de Deus, sem o respaldo divino na minha e na tua vida. Fique com essa palavra, que Deus abençoe você, uma palavra como um devocional neste dia para nossas vidas. Busque a instrução de Deus para a tua vida e que Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor.